Então isso aqui é um caso recente que a gente pegou no suporte técnico também, a gente achou interessante trazer e que segue muito a linha do que o Jeff trouxe de exemplo aqui pra gente hoje também. Então isso aqui é com os motores 1.8 e-Torque Evo, que são aplicados tanto na Renegade quanto na linha Fiat também. E aqui o código de falha referente a esse veículo aqui, ele se dava com o P0340, que é falha no circuito elétrico do sensor A de fase do motor. Então, muito parecido com aquele código de falha que o Jeff trouxe ali também. Então, acusando esse código de falha referente ao sensor de fase. E aí, uma das primeiras coisas que a gente fez foi seguir justamente aquela linha de diagnóstico que o Jeff fez. Vamos testar a alimentação, aterramento e principalmente o sinal do sensor de fase para tentar identificar qual tipo de problema que está tendo. Se é algum tipo de interferência, tal, enfim, para a gente analisar o sinal. A gente teve uma curiosidade ali quando o cliente mandou essa imagem aqui, essa coleta que ele fez, e os dentes de referência para esse carro aqui, ele se dá quando a gente tem aqui essa onda para baixo aqui, né? Quando a gente tem esse pulso aqui para baixo. Então, aqui eu tenho um dente grande e aqui eu tenho um dente pequeno. Se a gente for analisar no oscilograma dentro da plataforma, a gente vai ver que pro oscilograma desse carro aqui, a gente teria que ter mais um dente pequeno, mais ou menos nessa área aqui, ó, próximo dessa falha aqui. Então isso aqui é o que o cliente mandou, acusando o código P0340. E na plataforma da Doutorier, a gente pode ver que tem um dente a mais. Então ali, ó, por exemplo, a gente tem um dente grande na parte de baixo, depois a gente tem um dente pequeno e mais um dente pequeno logo após a falha da roda fônica. Então aqui a gente pode ver que aquele dente pequeno que era para a gente ter mais ou menos nessa área aqui nessa coleta do cliente a gente não teve. E aí essa falha ocorreu após um procedimento mecânico que foi feito no cabeçote do veículo. Então a gente comentou, né? Olha, a gente vai ter que abrir a tampa de válvula, tudo pra gente ver essa referência aí na roda fônica. Desculpa, só um adendo legal, que é aquela coisa que nós estávamos falando agora há pouco, né? Entrevistou, teve uma interferência. Exato. Ponto 2, que a gente parou aqui no passo 1, vou verificar o sinal do sensor. Pô, esse sinal já não tem coerência com o que tá na plataforma. Então já tô com uma coisa errada no sinal. Eu não tô com problema. Pô, parece ser a mesma falha, mas eu não vou desmontar esse motor para conferir o sincronismo dele. Sim. Eu parei já na conferência do sinal do sensor. E às vezes, dependendo da localização do sensor, tudo posicionamento, e se a pessoa tiver a peça de reposição, é muito mais fácil, rápido e prático. Certeza. Pô, ela só vai ali, troca rapidão. É conclusivo, né? Trocou o sensor, a falha apagou, era sensor, acabou. Né? Então, é uma prática comum no dia a dia, né? Então, fazendo essa análise aí, a gente viu que faltava esse dente aqui. E a falha começou a ocorrer depois desse procedimento mecânico ali no cabeçote. Então, nesse procedimento pode ter acontecido alguma coisa. E aí a gente pediu, e é uma coisa que dá trabalho, né? Você ter que tirar a tampa de válvula, que esse carro é um pouquinho chato pra você pegar e fazer essa retirada ali, pra gente poder fazer uma análise dessa referência ali da roda fônica. Se a gente pegar aqui a roda fônica, a gente tem duas, né? Esse aqui é o modelo antigo, a gente pode ver que aqui só tem um chanfruzinho pra referência de posicionamento do encaixe dela. E aqui já a gente tem um furo, né? Então, provavelmente, muita coisa já deve ter acontecido aqui, com esse chanfro aqui ter amassado, ter tido algum desgaste dela ter corrido um pouquinho, né? E agora ela tem esse buraco aqui para melhor posicionamento. Então, esse aqui é o modelo atualizado. Então, o que a gente pediu para ele, né? Olha, essa referência tem um dente grande e dois pequenos, como essa imagem aqui, né? Então a gente precisa abrir para tentar entender o que está acontecendo aí. Às vezes na montagem pode ter quebrado, pode ter amassado, enfim, né? Às vezes veio da retífica ou teve uma troca, né? Às vezes o comando tem uma referência diferente, às vezes até a referência ali ela é trocada. Acontece muito nos motores Ford de fazerem essa troca do comando e a referência muda também, né? Então, às vezes acontece. E aí aqui, que o cliente ele mandou pra gente, então o cliente ele mandou um videozinho pra gente mostrando qual que era o problema. Então, né, ele foi lá, fez a desmontagem e tal, e aí depois ele fez um vídeo mostrando pra gente onde que tava o defeito. Aqui no vídeo ele tá sem áudio, mas a gente vai conseguir visualizar ali no vídeo que o problema era um dente dessa referência, um dente dessa roda fônica que ele estava um pouquinho torto e o sensor de fase não conseguia pegar a distância não era suficiente, a distância não era suficiente, ele estava um pouquinho torto, às vezes na montagem deu uma batidinha e tal, que ele deslocou um pouquinho e o sensor de fase não pegava essa referência dele. Vamos ver se eu consigo pausar aqui. Vamos ver toda a minha habilidade aqui. Então aqui, esse dente pequeno aqui, ó, ele estava um pouco amassado aqui. E já o sensor de fase passava pelo sensor de fase, só que a distância não era suficiente para o sensor de fase conseguir fazer essa identificação do dente aqui da roda fônica, né? Então às vezes numa montagem, né? E esse então, é legal, o outro aqui, ó, tá bem toda, bonitinho. Né? Exato, sumiu tudo. Não, né? Parece que tem um diferente, né? Pois é. Não, esse bem aqui é o sutil, amassado, né? ó. Isso. No vídeo não dá pra ver direito, mas esse aqui tá amassado e aquele lá tá certinho.
Inclusive, aqui não vai... Ali, ó, dá pra ver que ele sofreu alguma... Aqui, ó, sofreu alguma batida, alguma coisa assim que deu uma entortadinha nele aqui, né? E ele já não pegava a referência do sensor de fase. Então, isso aqui, por exemplo, é um dos casos que a gente pegou, acusando o sensor de fase, e o problema tá vindo após a montagem do cabeçote. Eu não lembro em qual carro que foi, mas eu lembro de já ter pego no suporte um caso. Acontece. Eu não sei se no caso que eu peguei tinham apoiado com uma chave de fenda, se botaram na morsa, mas assim, ele pegou só uma quininha do dente. Vamos supor, era pra ter 10... A referência era pra ter, tipo, 12 dentes ali em relação ao rodafone, que só tinha 10. Aí tirou só aquela pontinha. Aí tu olhava, mas o que tá errado? E nada, daí começamos a contar os dentes. Aí foi ver só aquele pedacinho ali que tirou, e pior que ele ficou bem certinho ainda onde fechava o quadrado ali da referência. Que legal. Coisa linda. E é essas coisas que a gente, né, acaba pegando suporte e vai trabalhando junto com o cliente. Então, por exemplo, isso aqui é um conhecimento que o suporte acaba alimentando a nossa inteligência artificial para que quando aconteça algum código de falha desse, ele possa procurar dentro da plataforma e tenha ali todos os sintomas, testes que ele precisa fazer e as causas, né? Aqui tem outro detalhe que a gente pede muita atenção. A gente tem até um adendo que a gente coloca no material de sincronismo desse veículo, que na tampa de válvulas, dá pra gente perceber aqui, ó, que ela é fechada aqui. A eletroválvula do atuador da válvula mecânica, porque esse carro aqui, o variador de fase, ele tem uma válvula mecânica, que vai na polia ali parafusado, e ele tem uma eletroválvula. E esse pininho aqui da eletroválvula, se você não tirar essa eletroválvula aqui para retirar a tampa de válvula, esse pininho aqui, quando você vai tirar a tampa de válvula, ele acaba quebrando. Isso pode danificar e trazer um custo desnecessário num procedimento. Então a gente pede muita atenção sempre fazer a retirada dessa eletroválvula aqui para depois tirar a tampa de válvula, para que daí não aconteça esse problema aqui, né? Que aqui é uma válvula mecânica, que ela vai parafusada na extremidade ali da polia, e a eletroválvula tem um pininho que ela faz a atuação nessa válvula mecânica aqui. Até nesse caso, né, ela gerava ali a falha P0008. Que dava como falha de sincronismo. Só que o engraçado é que mesmo quebrado, com o carro na lenta, não gerava falha. Era somente em regime de carga, rotação mais elevada, que a falha vinha se apresentar. Provavelmente quando a válvula ia atuar e não tinha ninguém em casa ali. Entrava em emergência e acusava o P0008. Inclusive, aqui também a IA está alimentada com esse código de falha. Já destrinchando tudo e entregando de mão beijada ali pro cliente. Todas essas dicas aí. Então nós já temos milhares de códigos ali que a IA conhece, que a gente alimentou, né? Inclusive já começou nas últimas feiras que a doutora foi, clientes abordarem lá no instante e falar, cara, a inteligência artificial me tirou de uma bronca. Então, muito legal, né? Então é isso aí. Por hoje era isso, galera? Fechou. É isso aí.